Ler 1000 palavras por minuto, um livro em 2 horas e lembrar de absolutamente tudo que você leu. Essas são algumas das promessas mais mirabolantes que alguns fazem a respeito da leitura dinâmica. Você já ouviu falar disso? Leitura dinâmica, falando de forma bem simples, é basicamente ler muito rápido e sem abrir mão da compreensão e retenção de conteúdo. E apesar de ser um tópico muito polêmico, cheio de exageros e mesmo mentiras para lucrar em cima de outras pessoas, os ensinos a respeito da leitura dinâmica também têm seus princípios verdadeiros que realmente nos ajudam a ler mais rápido e com melhor compreensão e retenção do conteúdo. Sim, é possível que você dobre a velocidade da sua leitura e entenda muito mais do que está lendo, e assim consiga ler muito mais livros de teologia, filosofia, literatura e o que mais você se interessa em ler. Tudo depende de qual é o seu nível atual de leitura e se você evita alguns dos erros e aplica alguns dos princípios que eu quero falar logo a seguir. Eu sou Saor Lucena e eu quero redimir a leitura dinâmica para você, apresentando 10 dicas que vão lhe ajudar a ler mais e melhor. Então, se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com quem você acha que vai curtir esse vídeo. A primeira dica que a leitura dinâmica dá, que realmente faz sentido, nos ajuda a ler mais, é fazer o skimming da leitura, fazer o skimming do livro, melhor dizendo. E o que é isso? É basicamente o que o Mortimer Adler do Como Ler Livros vai chamar de leitura inspecional. Você, antes de começar a ler o livro, tem que analisar de forma geral o que é que ele vai falar, para que você, quando for ler, possa ler mais rápido, sabendo quais são as partes mais importantes do livro e se focando mais nelas e lendo mais rápido as outras partes. Então, o que é que você faz nesse momento? Você pega o livro, você vai olhar direitinho ali a contracapa para saber o que é o resumo do livro, você vai analisar o sumário, vai dar uma folheada pelo livro analisando mais de forma mais rápida, mais ali prefácio, introdução, são coisas que vão apontar um pouco da estrutura do livro. Também vai analisar como é que estão estruturados os capítulos, então ver quais são as divisões que eles têm, quais são os principais tópicos, para que você tenha uma visão geral do livro. Isso realmente lhe ajuda a ler mais rápido, porque você depois sabe exatamente no que se focar. Agora, uma dica bem mais simples, mas que faz diferença também, é que você não deveria ler assim, como muitas pessoas acabam lendo, mas você deveria ler simplesmente movimentando os seus olhos. São os seus olhos que devem se movimentar na leitura e não a sua cabeça. Isso pode parecer uma besteira, pode parecer algo pequeno, mas faça o teste, vai sim melhorar a sua velocidade de leitura. Bons leitores tipicamente leem apenas com o movimento dos olhos e não com a cabeça toda. Em terceiro lugar, tente ler sem falar e também tentando buscar o mínimo de subvocalização necessária para o entendimento. Quando você lê em voz alta, você diminui muito a sua velocidade de leitura. Calcula-se que a média de uma leitura em voz alta é em torno de 90 e poucas palavras por minuto, enquanto uma leitura em silêncio, uma leitura silenciosa, gira em torno de 200, 250 palavras por minuto. Então, no mínimo, o dobro ali de velocidade, isso já vai lhe ajudar. Agora, mesmo lendo de forma silenciosa, algumas pessoas têm mais ou menos subvocalização, ou seja, é aquela sua voz interna na mente falando para você, mentalmente, cada uma das palavras que você está lendo. Isso também diminui a sua velocidade de leitura, porque você pode sim ler com menos subvocalização. Eu não acho que faça muito sentido o que alguns defensores da leitura dinâmica de forma mais extrema defendem, que é anular a subvocalização. Você basicamente passar o olho e você não falar, você não pensar naquelas palavras praticamente. Mas quando você tenta reduzir isso, ainda dá para você ganhar velocidade sem abrir mão da compreensão e dentro do que é normal. Então tente fazer isso, ao invés de ler cada palavra e falar cada palavra como se você simplesmente estivesse lendo em voz alta, mas só para sua mente, tente ler de forma sem pronunciar cada palavra. A ideia aqui é que você pode ler grupos de palavras por vez, o que inclusive é a próxima dica que eu quero lhe dar da leitura dinâmica. Na leitura dinâmica é dito que nós não devemos buscar ler palavra por palavra. Isso faz todo sentido, porque, primeiro, você não precisa ler também sílaba por sílaba. Quando você começa a ler, o que é que você aprende a fazer? Sílaba por sílaba e formando as palavras. Até que você se torna mais familiar com a leitura e você não precisa mais fazer isso, você olha para a palavra como um todo e você já sabe qual é a palavra de uma vez só. Você não precisa ficar lendo sílaba por sílaba até chegar à conclusão de que palavra é. Da mesma forma, dá para você fazer com uma frase, ou pelo menos com um pequeno grupo de palavras. Você pode olhar para aquele grupo de palavras e entender de uma vez só eles. Porque uma coisa que você tem que entender é que nossa leitura não é linear. Você não lê fazendo
num movimento contínuo assim. Você lê com fixações, com saltos. Então seu olho tá aqui, ele dá uma fixação e ele capta alguma palavra ou grupo de palavras. E aí ele salta para o próximo local onde ele vai fazer a mesma coisa. A ideia é que a partir de esforço, de concentração nisso, você desenvolva a prática de, em cada fixação, em cada um desses saltos, ao invés de focar em apenas uma palavra, focar no maior grupo possível. Isso é sim possível e isso ajuda muito a você ler mais rápido, da mesma forma que você lê mais rápido quando para de ler sílaba por sílaba para se fixar na palavra como um todo de uma vez. A leitura dinâmica também fala muito da técnica de você usar o seu dedo ou um lápis para acompanhar os seus movimentos de leitura. Mais uma vez, isso é uma coisinha simples e faça o teste. Se você simplesmente usar esse ponto, você já vai ver que vai conseguir ler sem perder a atenção muito mais rápido. Se você pegar o seu livro aí, faça esse teste. Primeiro leia sem colocar o dedo, sem colocar o lápis para acompanhar ali o que você está lendo. Depois, ponha o seu dedo ou ponha o seu lápis e tente colocar ali um ritmo de leitura definido por você mesmo ali, né? Pela sua mão, pelo movimento da sua mão. E você vai notar que vai conseguir colocar um ritmo confortável para você, mas ainda assim mais rápido do que você estava lendo antes. Isso não precisa ser feito em todo tipo de leitura, tá? Eu não acho que você deva ler literatura, uma leitura mais confortável assim, mas naquela leitura de estudo que você quer ler mais rápido, com mais atenção, isso ajuda, faça o teste que você vai perceber. E relacionado a isso, um princípio que a leitura dinâmica vai defender é que ler mais rápido não diminui a sua atenção ou a sua captação. Na verdade, muitas vezes vai aumentá-las. Por quê? Porque quando você lê muito devagar, você lê num ritmo tão confortável que é mais fácil a sua mente desfocar, ela começar a devagar, pensar em outras coisas e aí você tem que fazer aquela velha coisa de voltar para o que acabou de ler porque não sabe mais o que é que você leu. Quando você lê mais rápido, você está exigindo mais de si mesmo e aí você acaba tendo que se focar mais. Pensa o seguinte, é mais fácil você se distrair se você estiver dirigindo um carro numa velocidade bem lenta, bem confortável, ou se você estiver dirigindo mais rápido. Se você estiver dirigindo mais rápido, você vai ter que ficar mais tenso ali, focado. A concentração vai estar maior. Na leitura, isso acontece de forma semelhante. Quando você se impõe um ritmo mais rápido, que não é além do que você consegue, mas é um pouco maior do que uma leitura tão confortável, tão fácil de devagar, você vai conseguir ter mais atenção e isso vai aumentar o seu ritmo de leitura. Ao mesmo tempo, você tem que saber que um princípio da leitura dinâmica e da leitura em geral é que você deve ler alternando velocidades. Nem todas as partes de um texto devem ser lidas na mesma velocidade. Algumas coisas são exemplos ou afirmações que você já conhece muito bem. Quando é algo assim, você pode simplesmente ler bem mais rápido. Agora, quando chega diante daquela afirmação que você tem que realmente parar para entender, você pode ler com mais calma. Tem aqueles parágrafos que você nota que são bem mais densos, ou mesmo páginas, ou mesmo livros. Então, o que é que você tem que saber perceber? Quando você está lendo algo e você diz, olha, isso aqui eu sei, muito óbvio, ok, você pode ler mais rápido e deve fazer isso. Isso vai lhe dar mais eficiência na leitura. E quando chegar momentos que seja necessário mais calma para compreender, você pode diminuir o ritmo, mas nunca leia devagar o suficiente ao ponto de ficar confortável para devagar. Leia sempre no mais rápido que você puder para se focar e para compreender. E uma última dica dessa primeira fase que eu quero passar para você é não fique voltando ao que você leu. Eu sei que isso pode parecer óbvio, ninguém quer voltar ao que leu, mas a questão é, se você acha isso algo muito normal, não tem jeito, eu leio e eu volto, eu leio e eu volto, se você deixar isso sempre como opção para você, vai ser muito mais fácil você se perder e aí voltar. Tente colocar quase como uma regra assim, se eu continuar lendo e eu não entender isso aqui, eu vou ter que continuar daqui em diante, eu não vou voltar. Quando você se obriga do tipo assim, nossa, se eu não prestar atenção nisso, eu vou perder o que foi dito aqui, você acaba ligando um modo do tipo, não posso desperdiçar, eu não posso desperdiçar esse momento. E aí você vai se focando e vai ganhando o hábito de não precisar voltar para compreender o que foi lido. Você vai simplesmente caminhando. Até porque uma outra relação disso é, muitas vezes você lê um parágrafo e você não entendeu bem, não necessariamente porque você não prestou atenção, mas porque aquele parágrafo vai ser melhor explicado em outras partes do texto. Então não volte, não regrida na sua leitura com constância. Faça a contínua leitura ali, porque muitas vezes é no avançar dela que você vai entender melhor o que foi dito anteriormente. Ok, essas foram 8 dicas relacionadas à leitura dinâmica que realmente ajudam você a ler melhor e as mais práticas, na minha opinião, de colocar no dia a dia da sua leitura. Existem outras 2 coisas que não são bem uma prática, mas são coisas que vão lhe dar um norte e vão fazer você ler melhor. Só que nem todo mundo vai dizer, nossa, eu quero fazer isso, né? É algo mais chatinho, vamos dizer assim, de fazer, mas que também ajuda, tá? Ajuda sim a você desenvolver a sua velocidade de leitura. Uma delas é justamente você identificar
qual é a sua velocidade de leitura? Quantas palavras você lê por minuto? Ao identificar isso, ao saber, eu leio 150 palavras, 250, 350, sei lá que velocidade você lê. Como eu falei, a velocidade média de um leitor de universidade, que tem alguma familiaridade ali com leitura, é em torno de 250 palavras por minuto. Mas, se você identificar isso, você pode também calcular melhor quanto tempo você vai demorar para ler um livro, quanto tempo você vai demorar para ler um artigo, um trabalho, quanto tempo você precisa para concluir uma leitura de forma mais confortável ou mesmo de forma mais rápida. Isso lhe ajuda a se programar melhor e, consequentemente, ler melhor, porque a organização vai lhe dar mais linha, né? um caminho linear para você seguir nas suas leituras. Além disso, identificando a sua velocidade de leitura, talvez você perceba, nossa, eu leio muito mais devagar do que a média. Eu quero tentar aumentar. E aí você pode, seguindo esses métodos que eu falei aqui e lendo mais, a prática traz isso também, a prática aumenta a sua velocidade de leitura, lendo mais, aumentar esse ritmo. E nada melhor do que percebermos que estamos avançando. E saber a velocidade de leitura nos ajuda a fazer isso. Agora, como calcular a velocidade de leitura? Para calcular sua velocidade de leitura, siga os seguintes passos. Primeiro, escolha um texto. Pode ser um livro, pode ser um artigo. Eu recomendo que você faça esse cálculo com mais de um tipo de leitura, porque a sua velocidade média de leitura de um livro de teologia não vai ser a mesma do que a sua velocidade média de leitura de literatura, por exemplo, de um romance. Então você pode fazer esse mesmo teste com mais de um tipo de literatura, um gênero literário que você costuma ler. Agora, a segundo passo, você deve contar o número de palavras das 3 primeiras linhas. Você não precisa contar o número de palavras do livro todo, nem da página toda. Você vai contar ali das 3 primeiras linhas ou de 3 linhas aleatórias, eu também gosto dessa dica. E aí depois você vai calcular qual é a média de palavras por linha. Então você vai pegar qual foi o número, né, esses 3 números de palavras de cada uma das 3 linhas e dividir por 3. Essa você vai considerar a média de palavras por linha daquela página que você está lendo, daquele livro que você está lendo ou artigo que seja. Agora você vai colocar um temporizador aí para rodar 1 minuto e você vai ler durante esse 1 minuto na velocidade que você acha compreensível, né, que você gosta ali de ler, que normalmente você lê, até porque você está tentando identificar aqui qual é a sua velocidade média atual de leitura. E após isso você vai então parar e contar quantas linhas você leu nesse minuto. Então se você leu 10 linhas com a média de 10 palavras, ok, você leu 100 palavras por minuto. Por exemplo, digamos que as 3 primeiras linhas de um texto que você está lendo possuam 30 palavras. Logo, o número médio de palavras por linha seria de 10 palavras por linha, ou seja, 30 dividido por 3. Agora imagine que você tenha lido 30 linhas desse mesmo texto em 1 minuto. Nesse caso, o seu resultado seria 300 palavras por minuto, 30 vezes 10. Ou seja, você estaria um pouco acima da média comum de leitura. Isso é muito bom. Essa foi a 9ª dica geral e foi a primeira dica dessas mais diferentes, né? Talvez você perceba que nem todo mundo quer saber isso, nem todo mundo gosta de perder um tempo fazendo isso. Mas eu considero que vale a pena e você vai ver como vai lhe ajudar, principalmente a se programar para as leituras. E aí, talvez a dica mais esquisita para a maioria das pessoas seria exercitar os seus olhos, aquecer os seus olhos para aumentar a velocidade natural de movimentação deles e expandir assim o número de palavras captado em cada fixação. Como é que você faz isso? A lógica aqui, antes de tudo, é basicamente, quando você vai fazer um exercício, você simplesmente se lança nesse exercício ou você se aquece para conseguir fazê-lo com mais eficiência? Você faz um aquecimento. A ideia é que quando você vai ler, seus olhos, que são músculos também, eles estão ali mais parados. Então, você deve tentar aquecê-los a partir de alguns exercícios que você pode criar ou que você pode seguir alguns que já são padrão. E aí você vai, então, deixá-los já prontos para se lançar naquela atividade. Isso parece bem esquisito, eu não costumo fazer isso, para ser bem sincero, mas eu já fiz. E na moral, funciona assim, quando você faz esse aquecimento, você já começa de primeira ali lendo mais rápido. E se você quer saber exemplos de exercícios que podem lhe ajudar nisso, um deles é, pegue uma folha de papel ou mesmo um livro, coloque aqui a sua mão e levante um dos dedos para ficar como alvo do seu movimento ocular. E aí você vai simplesmente passar os seus olhos, né, movimentar seus olhos de uma ponta para outra. Perceba que são seus olhos que se movimentam, não a sua cabeça. Isso vai aquecer seus olhos. Outra coisa, simplesmente, né, fazer uma movimentação aqui já ajuda a aquecer. Como eu falei, é esquisito, mas ajuda. Então, depende do quanto você quer ler mais rápido ali naquela hora. Tem outros que você pode procurar na internet. De qualquer forma, pessoal, essas foram as 10 dicas relacionadas à leitura dinâmica que realmente funcionam, não importa se são esquisitas ou não, mas realmente funcionam e principalmente as 8 primeiras vão lhe ajudar a ler muito mais rápido e até mesmo se você já não tinha a prática de colocá-las em
em dia na sua leitura, você vai notar uma velocidade muito maior depois que começar a segui-las, dependendo até dobrar isso aí, se você tinha uma velocidade de leitura muito mais baixa. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se sim, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo assim, e além disso, deixem aí no comentário se vocês querem outro tipo de vídeo relacionado à leitura, deixem uma sugestão, e também assistam os vídeos que estão aqui na descrição relacionados ao tema leitura e como ler mais. É isso aí, até a próxima, valeu!